Bem-vinda ao Fora do Roteiro. Eu sou a Vanessa Val e estou aqui para cutucar, rir, desenterrar e parir ideias com quem tem coragem de sair do roteiro. Se vieste para agradar, talvez este podcast não seja para ti. Mas se vieste para despertar, então senta-te, porque vai começar. E hoje trago uma mulher que, além de ser lindíssima por dentro e por fora, ela é alquimista do feminino. Ela é terapeuta de registros akáshicos. Ela trabalha em limpeza uterina e divórcio energético. Ela é Filipa Lara Fidalgo. Bem-vinda, Filipa, ao Fora do Roteiro. Obrigada Vanessa por me receberes. É uma honra ter-te aqui. E olha, eu acredito que este tema seja assim ainda muito enevoado para quem nos esteja a ouvir, mas Uhum. antes de entrarmos assim no que é isto, queria perceber um bocadinho como é que foi o teu percurso, né? Porque tu não foste sempre terapeuta de registros akáshicos, né? Como é que tu chegaste aqui? Olha, foi bastante interessante porque eu comecei do lado oposto, que é eu era aquela pessoa cética que fugia de qualquer tipo de crença nestas coisas. Eu, no entanto, tive sempre o bichinho. Eu era aquela pessoa que procurava estas terapias alternativas. E depois ficava muito, ai, a pessoa não tinha como saber aquilo, e fazia numerologia e fazia atendimentos com médiums e tirava cartas e ia ficando o bichinho e estava sempre naquela de vamos ver onde é que este se vai escorregar e vai dar barraco. E infelizmente ou felizmente a vida leva-nos para lugares onde somos obrigados a encarar as nossas sombras. E que nós temos sempre duas opções: ou ignoramos ou assumimos e enfiamos a cara na lama. Portanto, eu sinto que foi muito devagar, foi muito no meu processo, e acho que foi o mais lindo disso tudo foi que eu respeitei o meu timing e eu fui caminhando por onde me fazia sentido. Não foi um dia do nada que eu vi sobre estas terapias e disse vou experimentar. Foi muito aos poucos. Eu vivi eu vivi 3 anos no Brasil e o Brasil é altamente espiritual. Mas foi mesmo na pandemia que foi do género: está na hora, chega de brincadeiras. Eu sou designer de interiores e eu passo a vida no Pinterest porque a estética para mim a estética do Pinterest eu entro num buraco negro naquelas pesquisas, são coisas maravilhosas e do nada começam a aparecer cobras. Eu não tinha pesquisado sobre cobras. E eu disse, ok, está aqui coisas não dá para ignorar. Uhum. E a seguir foi penas. Eu via penas brancas em todo lado. O que eu ignorava, porquê? Porque eu andava na rua e é normal, aqui Lisboa está cheia de pombos e ignorava as penas. Até que há um dia que na minha cozinha, à frente do lava-louça, está uma pena. Janelas fechadas, Não pomos, não não há, tinha não é? como. Não tinha como. Então estou na minha vidinha a fazer a experimentar várias coisas, constelações familiares, não sei quê, não sei quê, não sei quê, várias coisas. Até que um dia estou no Instagram e vejo um post, uma publicidade sobre um curso de registros akáshicos que eu nunca tinha ouvido falar o que era. Não que eu tivesse uma vasta experiência a nível de espiritualidade, mas já tinha pesquisado muita coisa. E eu tinha até seguido muito aqui a vertente do Joe Dispenza, porque ele Uhum. explica a espiritualidade naquela vertente da física Neurocientífica, quântica. não é? E muito E eu neurocientífica. exatamente. Que é aquela coisa de, ok, espiritualidade não é bem este misticismo que o ser humano cria, não é? Porque é o Uhum. que são as energias, e estão aqui, do campo energético, do campo eletromagnético, o campo morfogenético, eu fascinadíssima com isto tudo. Vejo a publicidade dos registros akáshicos e ouço uma voz, primeira vez na vida, a dizer-me assim: vais fazer este curso e vais ser terapeuta. Ao que eu respondo: tá doido? Tá surto. Quem disse isso está doido, surtado. Obrigada, beijinho, tchau, até a próxima. Jamais, jamais eu, Filipa Lara, eu era aquela pessoa que nem na escola falava, porque, primeiro, muito complexo com o meu sotaque. Que eu sou de Angola,
vivi lá até aos 18 anos e vim para Lisboa fazer a faculdade. Eu sou menina do Uhum. IAD, estudei no IAD, design de Yeah. interiores. Eu entrei no perfil do meu professor, fiz o curso e foi instantâneo. Comecei a trabalhar como terapeuta, logo de imediato. Então foi preciso ir recebendo feedback dos clientes para eu perceber que aquilo tudo não era criatividade da minha cabeça, porque eu juro-te, eram as coisas que eu via, eu dizia assim, Filipa, tu és muito criativa. Tu devias escrever guiões de És filmes. mesmo designer. Estás a fazer um design brutal Muito, aqui na tua cabeça. muito. Isto é muito bom. Como é que esta história foi ter grandes plot twists? Sabes? Nesse nível. Eu entrava nos registros das pessoas e eu dizia: Meu Deus do céu, como é que isto vai acabar? E quando eu me permitia ser canal e dizer: Filipa, sai da cabeça, tu só te transmites. E o final das histórias era tipo. Eu dizia: Meu Deus, isto é tudo da minha cabeça. Até a pessoa dar-me o feedback e dizer: Ok, eu repito este padrão, isto faz total sentido, eliminamos a energia e a vida da pessoa muda. Só que eu tenho o que muitas de nós temos, que é a ferida da bruxa. Então tive acesso a várias vidas em que fui queimada como bruxa e nesta o que se manifestou comigo foi vergonha de falar do meu sotaque. Achar que eu não era não sabia falar, que não me sabia expressar, porque era confrontada com diversas situações em que eu dava por mim frustrada, porque eu comunicava com as pessoas e as pessoas entendiam exatamente o contrário. Eu dizia, meu, eu vou parar de falar, porque não adianta. Então era constantemente isto, mesmo nas relações, era constantemente esta situação de não adianta falar. Então fui-me calando, para não dizer nas ancestrais, não é? Que nós todas temos, que foram caladas, que foram silenciadas, e que isso fica tudo. Então foi um processo muito lento, o ganhar coragem para dar a cara. Foi preciso ver uma fractal de alma minha, que foi a que começou isto tudo, que foi a Ayla, que me disse: vais abrir um perfil de terapeuta. Eu abri e nunca dava a cara. Punha imagens de inteligência artificial, sabes? E punha textos. Nunca dava a cara. Nunca, nunca. Agora vão entrar no meu perfil e é só a minha cara e eu falo constantemente e olhando para trás é absolutamente surreal porque eu nunca iria imaginar esta trajetória, percebes? Eu vim do oposto, eu vim do extremo oposto, cética, tímida, fechada, Uhum. para magnética e expansiva e eu sinto hoje que o que muitas mulheres me dizem é o como elas se conectam comigo e não sabem o que é que eu tenho, mas que se sentem muito atraídas pela minha energia. O que me trouxe até aqui, a este preciso momento, a esta confiança e este magnetismo, foi que um dia eu abri um registro akáshico de uma amiga muito próxima. E o que ela quis ver naquele registro já era para aí o quinto ou sexto dela. Ela fazia religiosamente comigo todos os meses. Naquele ela disse: Eu quero saber de que outra vida é que eu te conheço. E começam-me a mostrar, eu e ela, e aparece uma mulher nua à frente de nós. E eu começo a perceber que a energia dela é diferente. Aliás, quando se manifesta alguém com uma energia de hierarquia superior, a energia manifesta-se tipo a ocupar o espaço todo. Por exemplo, se eu vou acessar os teus registros, eu vejo a tua energia assim contida. Se me aparece, se me aparece Maria, por exemplo, é tipo, eu quase que me sinto com vontade de escorregar na cadeira porque é uma energia que ocupa o espaço todo e eu já sei, vem aí alguém importante. Já me encontrei com Anubis, cada história doida. Então estou a ver essa mulher nua, então como ela está nua eu não consigo identificar quem é.
Ela vem, aproxima-se de nós e começa a ver alguns detalhes, tipo uma coroa que se começa a formar na cabeça, uma capa, e a minha amiga começa a perguntar assim: pergunta se é Isis. E eu, é Isis? Ela, e Isis responde-me sim. Eu, não. Não pode, não. Duas malucas que se juntaram e estão a querer ver uma coisa à força. É isso, é o que acontece. Então começa a haver todo um ritual de eu ver sair raízes dos pés de Isis e ramificações atrás de ramificações, e no fim de cada uma destas ramificações tem uma mulher. Depois vejo-me eu aqui, a minha amiga ali e outras assim. E a mensagem era: vocês são filhas de Isis. E eu verbalizei aquilo sem saber que isso era um termo que já existia. A verdade é que eu tenho esta tatuagem Hum. desde os meus 26 anos. Eu estou com 40, ok? Isto foi o ano passado. Entretanto, ela começa-me a dizer que nós nos vamos reconhecer umas às outras, as filhas de Isis, e que todas temos uma missão, mas, ou seja, nunca te dão assim nenhuma informação que tu não vais aguentar. Para já foi aquela informaçãozinha. Pumba, Uhum. as filhas de Isis. Que, claro, eu e a minha amiga, eu fui muito de ânimo leve. Para mim foi do género, ok, vale o que vale, ok, vamos ignorar, a vida seguiu. Até que a vida seguiu a tal ponto que eu fui atirada por forças maiores, por uma série de acontecimentos em setembro do ano passado, daquelas umas atrás das outras, sabes? Porrada, porrada, porrada. Em questão de 2 semanas aconteceu demasiada coisa. Se eu não tivesse a força que eu tinha e o conhecimento que eu tinha na altura, eu tinha sido daquelas pessoas que já não estava aqui, já tinha ido desta para melhor. Mas esses eventos empurraram-me para os braços da minha mentora, com quem eu sigo até hoje. E houve um dia que eu resolvi marcar um registro akáshico com ela. Eu disse: eu não vou ver os meus, quero que seja ela a fazer. E ela fez. E ela não sabia nada da minha história. E é quando ela abre os registros e do nada está lá a Isis a dizer: és filha de Isis, e isto a ouvir da boca de outra pessoa a confirmação. Eu chorei baba e rainha aquela sessão toda, porque foi do género: ok, pronto, mais uma vez, eu não sou maluca, pronto, ponto número um. Tenho aqui a confirmação que Isis está à espera de mim. Então, neste preciso momento, eu trabalho com ela e todo o meu trabalho que eu estou a fazer agora com mulheres é guiado por ela. E eu sinto-me muito humilde, genuinamente sinto-me muito humilde, sabes? Mas a verdade é que ela chega ao pé de mim e ela manifesta-se e conversa comigo das formas mais surreais e às vezes ela é muito abusada. É tipo a esfregar na nossa cara em situações muito, muito subtis. Do género, vou jantar fora do nada. Está lá um quadro enorme, dizes. Estou a passar numa rua, cheia de lojas, mas o meu olho vai e bate exatamente no colar de Isis. Assim, montes de situações. Então, hoje, ela é. Eu estou basicamente a seguir o que ela me manda. Eu confesso que eu às vezes nem estudo de propósito para Para não te depois influenciar. saber, apareceu este, tem este aspecto, agora eu vou ver quem é, percebes? Para ver se faz sentido. E é sempre Olha, Noa, crises e crises de choro que eu tenho. tu estavas a falar disso e das sincronicidades e de Isis. E é muito curioso porque até contigo e comigo isso aconteceu, porque, né, tu lembras quando eu te pedi, quando eu te abordei para me fazeres a leitura dos registros, e isto foi um mês antes de eu ir para o Egito. Uhum.
Tu não tinhas como saber, sabias Pois lá, foi, não é? foi. E Já tu estou toda marcaste arrepiada. aquilo para o dia 1 de maio. E eu quando vejo, e eu pensei assim, bem, há de ser mais próximo. E tu marcas aquilo para foi quase um mês depois, e era 1 de maio. E eu, 1 de maio, olha que giro. Eu dia 1 de maio, de acordo com o plano, né? Porque eu tinha já os dias, ok, vou para aqui, neste dia estou aqui, neste dia estou acolá. Uau! Isto ficou mesmo para o dia em que eu vou entrar nas Mas, pirâmides. Era o dia em que eu ia entrar na pirâmide uhum, de Quéops. Tipo, uhum, a não ser que alguma coisa corresse mal, né? Ok, podia claro, acontecer, mas eu fiquei assim: uau, eu vou estar no Egito no dia em que eu vou entrar às pirâmides e vou receber a primeira leitura de registro da leitura. caixa. E eu não te disse nada, porque eu não queria sequer, percebes? Eu fiquei calada, Influenciar, exatamente. fiquei na minha, fiquei calada. Mas como é que isto tudo aconteceu? E isto por causa de Isis. E quem nos estiver a ouvir, nós não tivemos esta conversa antes, isto não foi preparado. Há muitos anos que eu queria ir ao Egito. Muitos anos. Desde pequenina, eu lembro-me de Uhum. ouvir as pessoas a dizer assim: ai, vou ao Egito, vou, e fui ao Egito, e não sei o quê, e eu sempre, fogo, uau, deve ser, Yeah, uau. exatamente. Pá, mas depois era uma coisa, depois era outra, depois era o Egito ou era o Algarve, ou era o Egito ou era Londres, ou era não sei o quê, depois as casas, depois é os filhos, não sei o quê, pá, estava sempre ali. Portanto, Uhum. uma amiga minha, a Beatriz, ela começou a organizar umas viagens ao Egito com mulheres. E eu, ai, é agora que vou. Não, não fui. Ora porque agora não dava jeito, ora porque era a data, ora porque não sei o quê, não fui. É no tempo certo. Não fui. E ela trouxe-me de lá precisamente a chave da vida, a tatuagem que tens aí. Linda, branca, foi banhada no Nilo. Linda. Ai, que lindo. A partir do momento que entro em minha casa e a coloco no meu altar, em 3 dias a viagem estava marcada para o Egito. Uhum. Tudo. Eu não te consigo explicar a descomplicação que aconteceu aqui. Desenrola, desenrola. Ux, eu não sei Até se dá para ver, estou hoje, toda arrepiada. meu amor, até hoje eu não sei. Eu estou aqui, né? E estou a olhar para o meu altar e estou a pensar como é que é possível? Porque foram anos, ok, agora não é. Quando aquela chave entra, ela roda, ela rodou. Uhum. E pá, eu posso dizer que foram. Eu até pensei assim, bem, mas eu não vou sozinha, né? Não vou sozinha para o Egito. Vou falar com o meu marido, mas também não sei se ele quer ir agora e para o Egito. Eu falo com ele, completamente descomplicado, está bem, vamos. Ok, então agora temos que ir nesta altura, porque depois é calor a mais, depois já não dá para ir, Ah, depois vem o verão, não sei o que. Não, ok, vamos, está, não sei o quê, viagens, tudo, tudo, tudo. Rodou uma chave, assim, é incrível. impressionante. É impressionante, É, juro. é uma ligação que. Aham. E no dia 1 também, isto também só que a respeito das sincronicidades, na empresa onde eu trabalho, estou lá há 6 anos. Ah, e entrei a 2 de maio de 2019. Foi quando eu iniciei lá. Uhum. Portanto, este ano fazia 6 anos. Fiz 6 anos. Quando eu regresso do Egito e abro o meu e-mail, eu tinha um e-mail enviado a 1 de maio, Ok. hum, que tinha no fundo do e-mail a imagem das pirâmides e que dizia assim: Parabéns pelo teu 6º ano connosco. Sabias que a pirâmide de Quéops estima-se ter sido construída em 6 anos? Pá, olha, sabes o que é aquelas cenas de eu estou louca, eu estou a ver coisas. Estou a ver Aham. coisas, Sei. isto não está a acontecer. Chama o meu marido, por favor, vê isto e diz-me Yeah. que sou eu que estou a alucinar. Eu estou a alucinar, eu estou a ver coisas, eu vi maluca, não é? A necessidade que nós temos de validação, não é? Não, diz-me que eu não E estou. é engraçado como é assim, é bem na tua cara. Não tens como ignorar, não escapa. Não há Exato. como ignorar. É incrível isto, e isto a propósito das sincronicidades, e tu estás a Uhum. falar sobre isso e como as coisas vão surgindo e vão aparecendo. Olha uma coisa, e estamos aqui a falar dos registros akáshicos, né? Mas o que é isso, né? Então, para mim, os registros acásticos é a ferramenta. Eu já experimentei várias coisas, como te estava a dizer. E para mim, haver uma ferramenta onde tu vês as coisas que te explicam as coisas, explicam comportamentos teus, explicam a origem das situações que tu estás a viver agora. Não explicam por curiosidade, mas vai e pega e leva e cura isso. Por exemplo, o fazer terapia
Eu fiz terapia durante alguns meses e fazia-me confusão eu estar-me a encontrar uma vez por semana com aquela mulher, falar, 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 ela dizer assim: pois, vamos ter de ver isso, vamos ter de tratar isso. E eu ficava tipo: quando? Ai, essa situação com o pai da tua filha, pois temos de ver isso. Vamos então, por favor. Então, os registros akáshicos, o que é? Para já, o akasha é do sânscrito e significa éter. É um lugar etérico. Ai, está a tremer. Até treme. É um lugar etérico, onde eu vou e tenho acesso, não é com o corpo físico, é com o meu corpo astral. Eu entro em meditação profunda, eu com as devidas, com o devido ancoramento, com as devidas permissões, autorizações do cliente e dos guardiões dos registros, eu vou e entro nos registros akáshicos daquela pessoa. Os registros akáshicos são muito comparados a uma biblioteca. Tu vais e entras na biblioteca, que são os registros akáshicos, que é onde está registado tudo que aconteceu e que acontece e que vai acontecer no universo. Em todas as dimensões, em todo o espaço-tempo, tudo. Porque a nossa alma tem propósitos, certo? Hum, Então, isto voltando assim um bocadinho aqui atrás, a fonte que criou isto tudo, há quem chama de Deus, não é? Para ter, está lá em dimensões superiores, nem vou dizer o número, nem sei o que é. Para ter diversas experiências, é uma entidade tão sutil, que para ter diversas experiências em dimensões abaixo, tem que se fragmentar. Então, nós estamos na terceira dimensão. E aqui na terceira dimensão, nós temos acesso à primeira, que são os minerais, não é? uhum, Temos a segunda dimensão, temos a terceira dimensão e temos a quarta. A quarta, nem toda a gente tem a capacidade de ver, mas é basicamente as energias que andam aqui, as energias uhum, sutis que andam aqui, que nem todo mundo tem a capacidade de ver. Há quem tenha. E o planeta está agora a fazer a transição para a quinta dimensão. Já deves ter ouvido falar sim. disso. Pronto. O planeta vai deixar de ser de terceira dimensão para ser de quinta dimensão. Isto significa que os nossos corpos vão alterar. Nós agora somos à base de carbono, vamos ser à base de silício. Então, muitas situações, muita porrada que a gente leva agora e esse acordar para a espiritualidade, é estas alterações do DNA. Mas mesmo assim, desde a fonte para chegarmos até nós, teve que haver muita divisão. Então, os seres que habitam, imagina, a 12ª dimensão, que se eu não me engano são as mônadas, tiveram que se dividir em super-almas, as super-almas tiveram que se dividir em almas, as almas tiveram que se dividir em fractais de alma, que somos nós. Eu sou um fractal de alma e tenho imensos fractais de alma a existir neste momento, em outras dimensões, em outras linhas de tempo. A ideia é eu e todos os meus fractais que estamos conectados numa rede quântica, é uma ligação quântica. Eu sinto o que eles sentem, eu vivo, eu repito padrões. O que eu faço nesta minha vida influencia alguém. Portanto, acaba por ser uma responsabilidade, não é? Então, a partir do momento em que quanto mais eu acesso os meus registros e eu resgato estes fractais, por exemplo, eu não sei quantas. É o chamado das vidas passadas, ok? Eu não Uhum, chamo vidas passadas porque o tempo não é linear. O tempo é uma espiral e está tudo a acontecer agora ao mesmo tempo. As minhas vidas passadas, na minha linha de tempo, enquanto Filipa, o Antigo Egito já passou. Mas na linha de tempo da Ayla, está a acontecer agora. Não no caso dela, porque a Ayla já faleceu. Mas tenho imensos fractais
no Antigo Egito. Já até chegava a ser cansativo eu entrar nos meus registros e via sempre a mesma coisa. Lá estou eu no deserto, lá estou eu num túmulo, lá estou toda a hora Antigo Egito. E eu pensava, isto sou eu a querer forçar, porque eu desde pequenina que adoro, como tu estavas a dizer, um fascínio absurdo, porque quem tem fascínio pelo Antigo Egito é desde cedo. Não é, não é uma coisa que começa Sim. na vida adulta, é logo na escola. Tu percebes a diferença de culturas, isto é fascinante. Quem tem o fascínio, claro. Então a ideia é eu resgatar o máximo de fractais possíveis, porque aí a minha alma, quando a gente sobe, a chamada ascensão, não é? Uhum. A minha alma conseguiu recolher o máximo de experiências possível. A alma, o que as pessoas gostam muito de saber qual é a minha missão aqui, o que é que eu vim fazer. Tu vieste viver a terceira dimensão. E o que é que isso implica? Sentir raiva, sentir abandono, sentir não sei o quê, sentir o que é dor física, sentir prazer a comer, sentir. Porque comer é só aqui. Lá em cima não se come como nós comemos. Sim. O sexo, como nós temos, é só aqui. Lá é de maneira diferente. A maneira como eles vivem o amor não é a mesma forma como nós vivemos. Nós vivemos o amor com apego. Lá não é assim. Então, mas está tudo bem, porque o que a gente vem fazer aqui é viver isso. Então nós culpamos-nos, percebes? Porque eu sou má pessoa, porque fiz isto. Eu não. Claro que tem todas umas guidelines que a gente convém seguir para de facto conseguir a ascensão, que é basicamente vibrar alto. E há Uhum. atitudes e sentimentos que são de vibração baixa, não é? Uhum. Então a minha alma manda-me que o fractal Filipa vem viver isto. Tudo vai ser abandonada pelo pai, vai ter questões com homens, vai ter não sei quem, né? E eu venho viver isto. Enquanto eu estiver adormecida, eu vou seguir este guião. Quando eu desperto e percebo que é aí que também entra a parte de Joe Dispenza e da física quântica, é que nós, como observadores, fazemos escolhas. E isso é para mim é o grande poder dos humanos e que a gente não percebe que isso é um poder. A escolha faz toda a diferença. Para já temos o livre-arbítrio, não é? A partir do momento em que eu percebo que a minha alma definiu para mim que eu ia ter esta experiência e eu tenho o livre-arbítrio de dizer passo, não quero. E decido fazer diferente. Esse movimento de tomar essa decisão é, é a mudança energética necessária. Uhum. A espiritualidade é simples. Nós é que temos de. Não, se eu não acender uma vela, se não orar assim desta forma, porque disse mal, tenho de dizer 3 vezes. Percebes? É exaustivo. Eu sou minimalista. O que eu faço para entrar nos registros akáshicos é o mínimo pedido. Vou fazer o ancoramento, vou pedir as autorizações, vou fazer as proteções. Porque eu sei que sem proteções corro o risco de ter no meu campo seres que me vão mostrar holografias e coisas que não são verdade. Então eu decreto que aquelas entidades que vibram baixo não estão autorizadas. Então, a partir do momento em que estou nos registros akáshicos, que é um campo seguro, em que eu estou a falar diretamente com o eu superior da pessoa, e que é o eu superior que já sabe destas vidas todas, o rolê todo dos fractais, é a entidade certa para te dizer, ok, então, a Filipa está neste ponto da vida. O que é que ela quer? Quer isto? Então, agora tem que remover este bloqueio. Eu não vou direta para lá. Eu vou ter que desentupindo os canais até chegar lá, porque eu tenho bloqueios de fractais, tenho bloqueios da minha ancestralidade. É uma coisa muito doida, muito, muito complexa. Portanto, é um caminho muito bonito que se faz nos registros, porque é o teu eu superior que está a dizer o próximo passo. E as pessoas dizem: eu tenho medo que se eu fizer isto vai ser demasiada energia e eu não vou saber lidar. O teu eu superior nunca.
te vai remover coisas do caminho que tu não estejas pronta para. Se tu chegas com uma entrega de quero mudar a minha vida completamente e quero que saia do meu caminho tudo, e de repente vais perder emprego, o marido vai te deixar, percebes? Amigos vão se afastar e tu vais dizer o quê? Desgracei a minha vida. Nunca ninguém vai encarar como olha que benção! Quem não estava a vibrar no mesmo nível que eu, saiu! Percebes? Por isso é que quando Sim. algum cliente chega ao pé de mim a dizer este mês tem sido uma porcaria, que aconteceu isto, 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 eu, estás no caminho certo, meu amor. Porque muitas vezes é preciso sair dessa zona de conforto. Enquanto Tem nós que... Exato. continuarmos agarrados ao que conhecemos, né? E o que Uhum, conhecemos é sempre mais seguro, por muito que nos traga dor, desconforto, uhum, nos frustre, é o que nós conhecemos e, portanto, sentimos-nos seguros. Já sabemos uhum, que se eu fizer isto vai doer, mas eu já sei como é a dor com que uhum, conto, não é? E quando saímos e quando temos que estar noutros espaços com outras pessoas, perdemos aquelas pessoas que às vezes até nos fazem mal, mas elas desaparecem, nós não sabemos o que uhum, é que vai. E não só, eu acho que muitas vezes as pessoas, grande parte das pessoas, e em especial as mulheres, têm muito receio do sucesso, de ser uhum. amadas, não é? Do amor, de ser. O que é isso? Vou ser amada, agora vou ter sucesso? Como assim? Eu vou Yeah. ter sucesso? Lealdades, lá está, muitas vezes Lealdades, ancestradas. exatamente. Eu digo isso muitas vezes a clientes que querem ser empreendedoras e que reclamam que não têm sucesso, que vou ter que fechar a empresa, vou ter que fazer isto, vou ter que não sei o quê. Como é que tu queres ser uma empreendedora de sucesso se tu tens uma linhagem de mulheres que foram donas de casa, que tinham que trabalhar, não podiam trabalhar, não podiam votar, não é? Porque é errado tu estares errado Uhum. tu seres uma mulher de sucesso quando elas não foram. É uma lealdade inconsciente. Isto não é uma coisa consciente, obviamente, não é? Porque tu estás a comunicar ao universo, eu quero ter sucesso, mas estás cheio de coisa, de rabo preso com as ancestrais. Tem que ser limpo, tem que ser removido. Ponto final. Por isso é que eu acho graça àqueles cursos de manifestação e depois vão lá e fazem afirmações. Ok, vamos fazer o ritual. Ai, Vamos fazer muito bom! o ritual de lua nova. Escreve no papel, depois queima, depois não sei o quê, não sei o quê. É tudo muito lindo, e podes fazer isso, mas não vai se concretizar se tu tiveres os bloqueios. Ou se até pode se concretizar, mas tu não vais saber manter, porque energeticamente estás programada para não manter aquilo. E não é culpa da pessoa. A pessoa quer o sucesso, mas tem aquele ancestral que morreu e não deu a fortuna para ninguém. Então os Uhum. filhos dele são amargurados porque viveram na pobreza quando o pai foi mega rico e não deu. Como é que chama? Não Herança deixei. para ninguém. Uhum, uhum. Percebes? Então tu Sabes, tens sabes essa. que estás a falar disto, epá, e isto é muito giro, porque eu ontem gravei um podcast que vai sair agora para a semana, e tu não viste, porque ainda ninguém viu este podcast. E nós tocamos precisamente também, e noutro tema, nesta questão, portanto, quando esta conversa sair, o outro já saiu, nesta questão precisamente da manifestação pobre, né, Aham. dessas coisas, né, e põe post-its e escreve e faz quanto. É o vision board. É o É. vision board, portanto, isso é mental. E a Uhum. vibração e a manifestação é vibracional, é algo que tem que estar Exatamente. bem ancorado, não é? Senão era fácil, não é? Era fácil, tudo era para ganhar o Exatamente. Euromilhões. Exatamente. Eu acho graça, por exemplo, às pessoas que vão àqueles retiros mega espirituais e depois saem de lá e vão ser uns grandes bois no trânsito e vão falar mal com. Percebes? Não há coerência. Não há coerência. Então, o manifestar, na hora estás a manifestar, quero a minha casa, mas como é que está esse merecimento? Tu profundamente achas que mereces?
Uhum. não é? Uhum. Porque tens uma ancestral que, sei lá, que aconteceu não sei o quê, e tu tens essa lealdade com ela sem saber. Então achas que não mereces. E isso tudo tem que ser trabalhado. E para mim, tu podes ir às cegas, fazer trabalhos, não é? Mas para mim, nos registros akáshicos é onde te mostram a origem desta tua vibração, de tu atraires este padrão. Porquê que atraes sempre o mesmo tipo de homens? Porque tens aqui esta fractal. Porque depois o mesmo problema pode ter várias origens, não é? Depois também tenho aquelas clientes que me dizem assim: ah, mas depois dessa sessão o meu campo vai ficar limpo, nunca mais vou atrair. Meu amor, vai depender do que tu vibrares a partir de agora. Hum. Porque a questão, o tema que a pessoa me trouxer para os registros, fica limpo. Porque a gente vai ver o que o fractal fez, não é por curiosidade. Ai, tal foi uma camponesa, ai, tal foi um pescador na Idade Média. Tá bom, é tudo muito lindo. E agora? Agora levamos para a sala de cura, removemos os bloqueios desse fractal e integramos um no outro. E aí é como duas peças de puzzle de um monte de peças que tu encontraste e agora consegues ver um bocadinho da imagem. Essa imagem que se vai formando, quanto mais fractais resgatares, é a imagem da tua alma. Então, não é uma sessão que vai resolver a tua vida toda e todos os bloqueios que tu, a partir do momento em que tu tens consciência do trabalho que estás a fazer, a tua ancestralidade começa-se a chegar à frente, um a um, a aproveitar, porque esta descendente agora sabe das coisas, então vem um a um entregar-te os problemas dele. Por favor, resolve. Por favor, resolve. Olha a questão da traição, olha a questão do abuso, olha a questão da escassez. Então é, é trabalho constante, não é? Porque eu de repente sou a descendente deles que tem as ferramentas, vou ter que as usar. E não é só pela minha vida. Não é só, isto não é um trabalho que vai influenciar só a minha vida. Isto limpa a ancestralidade, limpa a minha descendência. Não mando coisas para a minha filha, para os meus netos, para a minha descendência. Não mando nada disso. E ainda ajudo os meus fractais. Hum. Percebes? De repente, é lindo de ver quando estou a resgatar fractais de um cliente e nunca é só uma coisa que é limpa do campo. Às vezes são limpos mais do que 5 situações, é até ao ponto em que aquela pessoa vai aguentar aquela movimentação de energias. Eu tenho clientes que me trazem uma lista de 7 ex-parceiros para fazer divórcio energético e depois só autorizam um. Porquê? Porque se sair esta gente toda do teu campo, tu vais colapsar, não não vais ter sustentação energética, Hum. não vais conseguir estar na vibração certa para atrair mais e melhor. Porque a tendência quando se remove uma energia do teu campo é o universo querer compensar o que saiu. E o universo vai te mandar o que tu estiveres a vibrar. Se tu vibras, meu Deus, agora fiz o divórcio energético com o fulano. Será que ele vai sair da minha vida? Ai meu Deus, isso não sei o quê. Estás a vibrar isso, o universo vai te mandar um homem que te vai espelhar a mesma situação. E é aí que Hum. fico. Eu atraio sempre o mesmo tipo de homens. Porque tu és o mesmo tipo de homem. Muda-te a ti, muda a tua vibração e o universo é como um rádio. Se tu vais sintonizar na Cidade FM, é a música que estiver a dar na Cidade FM que tu vais ouvir. É simples assim. Então, sintoniza, gira ali os teus botõezinhos, e quando percebes que estás naquela vibração, chega a ser ridículo de fácil. Chega a ser sem burocracia, sem rituais, é vibração. E quando as pessoas perceberem que é simples assim, muita gente que faz rituais vai perder os empregos. É, juro, é simples assim. E depois começas a ver milagres atrás de milagres a acontecer. Quando nós estamos conectadas, quando sabemos, porque depois os sinais estão à frente, mas eu posso não os ver, não é?
E como é que tu juntas isso, né? Agora, há pouco falaste do divórcio energético. Como é que tu juntas os registros akáshicos com as limpezas uterinas, com os divórcios energéticos, né? Porque isto tudo, tu Sim. fazes isto tudo em conjunto, são terapias em Não, separado. Como é a limpeza uterina é feita numa mesa radiónica, é à parte. O divórcio energético, escolha minha, eu só faço dentro dos registros akáshicos. Porquê? Divórcio energético, como eu estava a dizer, pode ser um ritual. Qualquer um faz macumba, certo? Há vários rituais. Tu vais ao Google e tens qualquer pessoa faz um divórcio energético. Porquê que eu faço dentro dos registros akáshicos? Porque lá, como eu disse, é um lugar seguro, onde eu estou diante do teu eu superior e vai aparecer o eu superior da pessoa. Onde eles vai haver ali uma reunião onde vai dizer isto é benéfico, podem prosseguir, ou isto não vai acontecer porque se esta energia for removida deste campo agora, hoje, nesta hora, esta pessoa não vai aguentar. Então, se calhar daqui a um mês já autorizam. Então, para mim, eu preciso, é responsabilidade minha. Percebes? Eu não posso remover alguém do teu campo e saber que tu não vais ficar bem ou a pessoa não vai ficar bem. Aconteceu já haver uma cliente que queria fazer divórcio energético com o ex mais recente. Tinham acabado de terminar. Quero fazer divórcio energético. O que é que me mostraram? Não vai ser autorizado porque há aqui uma terceira pessoa envolvida. E é uma rapariga. Ele era abusivo com ela, ok? Há aqui uma terceira rapariga, ela é bem mais jovem, não tem tanta maturidade. Se este divórcio energético entre ti e ele acontecer, vai sobrar para ela. Tu Uhum. podes seguir linda, leve e maravilhosa, mas eu não vou correr o risco de uma mulher sofrer. Eu lembro que ela ficou revoltada quando eu lhe disse que não aconteceu. Não é para seres imatura e dizer amoares e do género, o que vale é o corte energético entre mim e ele e se ela vai sofrer não quero saber. Isso não vai acontecer. Comigo não. Eu preciso de seguir leve, sabendo que eu não fiz corte energético nenhum que não beneficie o bem supremo de alguém. Veio a mensagem é para passar. É Mas deve ser difícil. difícil. É difícil porque já me mostraram um, um cliente meu que estava a viver a sua última linha de tempo. Eu fico, como é que eu digo isto? Então disse assim: olha, mostraram-me uma situação, esta linha que está aqui, até era um arco, representa a tua última linha de tempo. E deixei assim. E não cabe a mim, Filipa, decidir, ai, não vou contar isto, vai que a pessoa surta e que se me mostraram, Hum. é para dizer. Mas Não. se te mostraram era porque talvez fosse importante, digo eu, não é? Acredito que Sim, 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 importante para sim, ele próprio ter essa consciência, né? Que exatamente. fazer algo que E vai, falta aproveito, com fazer, não certeza é? é uma pessoa que tem outro ânimo, não vai entrar em depressão e não aproveitar Uhum. esta última linha de tempo. Porque o que é que eu quero dizer com a linha de tempo? É, imagina, cada escolha que eu faço nesta vida abre uma ramificação. Algures, numa linha de tempo, há uma Filipa que nunca teve a Olívia, que não engravidou e teve a Olívia. Percebes? Uhum. Algures há uma linha de tempo, porque isto depois não é só fractais, é as linhas de tempo que nós abrimos, não é? É muita coisa. Só que a minha consciência da minha alma, neste momento, está nesta linha de tempo. E as outras estão a existir um bocado como personagens de um jogo, sabes? Hum. Sabes, são chamados. Ai, como é que chama? Non-player. Não sei. É um NPC. NPC, não é? Acho que é uma coisa NPC, assim, é um termo Non-Player assim. Characters, é uma coisa qualquer dentro dos Exatamente, jogos. exatamente. Sim. Porque isso era uma coisa, para tu veres o nível de apego que eu própria tinha, era do género. Então eu estou aqui a co-criar esta realidade, onde eu tenho esta casa aqui, esta vida aqui.
E saber que é questão de um salto quântico, não é? Eu estou agora aqui e para ir para a realidade da Filipa que tem a casa dos sonhos, tem que dar saltos quânticos até lá chegar. E eu fico sempre a pensar, então e esta Filipa que eu estou a deixar para trás? Coitada! E se ela não conseguir ter estas ferramentas? Imagina, eu estou preocupada com a minha versão que não vai viver isto. O que eu tenho que me focar é que a minha consciência agora está aqui. A centelha divina é o que nos vai levando de corpo em corpo. Olha, É muito surreal isto tudo é de. lindo, é É. lindo. Olha, e estavas há pouco a falar dos divórcios energéticos que fazes Uhum, dentro dos registros akáshicos. E eu gostava assim de perguntar uma coisa, né? Porque eu a primeira vez, eu pelo menos a primeira vez que eu ouvi falar sobre divórcio energético, eu pensei, como assim divórcio energético? Né? Mas uhum. o que é isto, o divórcio energético? Mas eu fico com a ligação, é possível até este divórcio energético acontecer, não necessariamente só em relações, Com né? tudo. Tudo, é como se tivéssemos um casamento É. etéreo, não é? Há aqui um casamento, um contrato, não é? Naquilo que Uhum. casamento, não é? Junção, não Exatamente. é? Porque Contrato. exatamente são isso mesmo, contratos. Tudo são contratos. E eu acho que as pessoas associam às relações, aos relacionamentos, por causa da palavra divórcio. Mas é Hum, um corte energético, é uma separação. E disseste muito bem, porque a nossa alma, para nós estarmos aqui a existir enquanto fractais, o que nos sustentam são estes contratos. Tu não podes simplesmente entrar em meditação e revogar todos os contratos que a tua alma fez. Morres. Porque um dos contratos é estar vivo, é existir, não é? Se não vens fazer absolutamente nada do que a tua alma se propôs a que tu viesses fazer, então a tua existência não faz sentido, ok? E o que é que vai acontecer? O teu corpo, tu desencarnas e estas missões que tu tinhas vai passar para outros fractais, vai passar para a tua descendência, vai... Estas coisas têm que ser vistas, têm que ser resolvidas, não é? Tudo tem que ser alquimizado. Tu sabes que não, o universo não cria nada de novo, não é? Esta energia não se cria nova, hum, transforma-se. Portanto, ela está aqui para ser alquimizada. Nós estamos. Tudo bem que eu posso não querer viver. Imagina como que eu descubro que a minha alma tem um contrato de que a forma como eu ia morrer era afogada. Porque a minha alma quer muito experimentar como é que é se ela morrer afogada. Nós é que rotulamos isso como bom ou mau. Para a alma, simplesmente é uma hum, experiência. Percebes? E eu digo: não, 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 não. Afogada, não. Eu quero morrer velhinha, sem dor, na minha cama. Percebes? Isso tudo. Então, quebro esse contrato. E houve uma vez que eu perguntei, tive uma conversa com o meu eu superior, tipo, o que é que acontece se, se eu disser que não quero esta experiência? Vai passar, algum outro fractal vai ter que morrer? Eles disseram, não, a tua alma não pensa assim. Não é do género, se tu não vais morrer afogada, alguém tem que morrer afogada. Não é necessariamente assim. É, é muito bonito porque eles foi uma energia de muito amor, onde o meu eu superior explicou: está tudo certo, e tira-te esse peso de cima, está tudo certo. Ela cria esta experiência, mas é o teu livre-arbítrio e isso vai sempre ser respeitado. Aqui ninguém fica chateado, ninguém bate o martelo porque ela não cumpriu, percebes? hum, Há questões mais fortes que precisam de ser vistas, não necessariamente, ou seja, questões que já foram criadas, algum ancestral, algum fractal, aquela questão já foi criada e tem que ser transmutada. Agora, eu decidi que não quero morrer afogada, não quer dizer que alguém vai ter que morrer afogado porque eu recusei-me a isso.
E tipo, está Esta tudo questão certo. da culpa, não é? E da punição, e se não Ah, escolhes isto, e se então vai acontecer algo, eu tenho para mim que isto é muito cristão romano barra, não é? Esta questão da culpa mea culpa, não é? exatamente. Do confessar os meus pecados, Foi o que eu queria. Exatamente. As religiões nos trazem isso, não é? Isso faz tudo parte de um. Isto agora já é outro assunto, mas faz tudo parte de um programa maior, não é? Do que é que nós estamos aqui a fazer, não é? Nós estamos num planeta de dualidade, viemos viver isso. Hum, Então há certos interesses aqui. E como isto depois é muito, como é que se diz, as teorias da conspiração que dizem que nós somos gado de outros seres e que nos mantêm aqui a vibrar no medo, a vibrar. Pois tu vais ver o que é que estas coisas que acontecem no mundo, isto está mais do que programado de acontecer em determinadas épocas. E sei que agora os astros estão de uma certa forma, a era de Aquário vai trazer muito isto, mas também vai trazer muito despertar. Então, a nossa responsabilidade de vibrar alto e não aceitar vibrar nestas energias do medo. Por exemplo, eu percebo que estou numa realidade completamente diferente dos meus avós, porque eu não ligo as notícias, eu não vejo absolutamente nada sobre a guerra. Então é como se eu não vivesse, ou seja, não é, sou tapadinha, sei que acontecem este tipo de injustiças, mas também sei que, a nível energético e espiritual, que essas almas vieram viver exatamente aquilo que escolheram. Estes hum. desencarnes coletivos, seja em guerras, seja um avião que caiu, está tudo definido. Tudo definido. Não é? As pessoas é que não chegaram a ter autoconhecimento e consciência suficiente para dizer vou morrer num avião, não quero. Então, nesse dia, a pessoa vai perder o voo. Nesse dia, a pessoa não vai estar lá. Percebes? Isso é muito giro porque é uma coisa que já falei isto várias vezes, que é nós se acreditamos em algo, não é só para aquilo que nos interessa. Se Uhum, nós acreditamos na espiritualidade, se acreditamos no karma, seja no que for que acreditemos, não é? Então isto é válido para toda a gente. uhum, Se eu estou aqui a viver esta vida, não é? Porque eu celebrei este contrato e é isto que a minha alma vem experienciar, então eu também tenho que acreditar que quem está a experienciar algo de menos bom está a experienciar porque precisa de experienciar isso, porque de alguma forma foi um contrato. Não é uhum. porque eu vou chorar enquanto vejo as notícias, ou Exato. que eu vou ajudar, ou que alguma coisa vai mudar. Uhum, Se a minha missão, né, entre aspas, for fazer algo para mudar, então isso vai estar no meu caminho e eu vou fazer efetivamente algo. Não é ficar a observar, porque isso também muitas vezes é o ego, é a aham, curiosidade mórbida, não vem de um bom lugar, nem exato. sempre vem de um bom lugar. Não é? Se eu quero Uhum. ajudar, eu tenho tantas formas de ajudar. Eu quero ajudar na guerra, então vá, o que é que eu posso fazer? Não é ver as notícias, não Exatamente, de maneira nenhuma. é agir, é fazer alguma coisa para isso. E se estiver no meu caminho, então eu vou encontrar. Então, Uhum. eu também não vejo notícias, vou sabendo, estou a par, como é óbvio, não, próprio tento Sim, não vibrar aí, exatamente. não vibrar aí. É isso mesmo, está certíssimo, porque tu começas aquilo que nós vivemos é aquilo que nós acreditamos, não é? Joe Dispenza diz que o cérebro não diferencia aquilo que está a acontecer de verdade do que aquilo que tu vês que achas que está a acontecer de verdade, não é? Aliás, os traumas formam-se assim, na infância. A própria preocupação e a própria Uhum, ansiedade é fruto do meu cérebro não conseguir exatamente. distinguir que aquilo não está a acontecer. E eu começo a sofrer em antecipação porque eu estou a pensar naquilo, o meu cérebro não sabe que não está a acontecer, eu não sou capaz de me distanciar.
fisiologicamente começa a sentir tudo como se aquilo estivesse a acontecer e vem as insónias, as ansiedades, o stress, porque é como se eu Exato. estivesse a passar por aquilo. Portanto, é muito interessante o que tu estás a dizer, porque mesmo fisiologicamente é assim que acontece. É. O nosso corpo reage como se estivesse a acontecer, Uhum. não é? E olha, e falando sobre isso, do nosso corpo reagir como se estivesse a acontecer, e porque ainda não falámos aqui, e eu estou muito curiosa sobre aqui os registros uterinos, e em especial aqui para as mulheres mais velhas, porque isto é um mundo, Uhum. acredito eu, né, que isto é um mundo dos registros uterinos, e as memórias uterinas, Sim. e a limpeza do útero. Para a mulher mais velha, nós temos aqui uma fase muito específica, não é? Que é, Sim. muitas vezes aparecem miomas também, às vezes é muito frequente nesta fase mais adulta, depois começam a surgir os miomas, ah, Uhum. os problemas de útero, as menopausas muito dolorosas, muito sofridas. Ah, Exato. como é que funciona isto, os registros uterinos, das limpezas? Como é que isto pode ajudar uma mulher, nesta fase? Então, começa por nós sabermos que nós mulheres nós somos um portal, passa muita coisa por nós. O nosso útero é como um caldeirão que serve tanto para criar, não é? Não só filhos físicos, como ideias, projetos, etc. E o nosso útero também guarda, é aquela caixinha, aquele baú que guarda todas as questões vividas e não vividas das nossas ancestrais. Portanto, é muito conteúdo. Estamos a falar de muito conteúdo. Então, estas questões começam sempre por se manifestar energeticamente fora e a gente ignora. Eu sei que eu tenho uma carga emocional de ancestralidade para ver. Se eu ignorar e depois chegar à minha vida adulta, mais madura, onde entro na menopausa, é onde vai explodir tudo. Tudo que nós não vimos que se está a manifestar agora no físico. Às vezes não precisamos chegar à idade tão madura, não é? Há miúdas jovens com endometriose, com questões tramadas. Eu tenho, eu tenho uma cliente com várias questões. Eu tenho uma das clientes agora que tem cirurgia marcada para remover o útero. Como é que, Filipa, como é que é tão cedo, não é? Como é que isto se desenvolve tão cedo? Por exemplo, e estavas a falar, e agora falando um bocadinho das mais jovens, há mulheres muito jovens, não é? Já com problemas, Já com uterinos, problemas. e cada vez mais, e é curioso, cada vez mais isto tem sido mais Sim, visível. sim. É para tu perceberes a urgência da ancestralidade, não é? Somos cada vez mais, estamos a acumular cada vez mais. Imagina que eu não vejo nada disto. A minha filha, com 10 anos, pode estar a ser sobrecarregada com coisas, não é? E depois é mais o meu trauma, depois é mais o trauma dela que ela não viu. Vai passar para a filha dela que é cada vez mais e mais e mais, não é? Ir Portanto, nós enchendo um copo, não é? Vai-te sim, sim, enchendo. vai enchendo o copo. Portanto, nós temos mesmo que ir limpando. Aquela imagem que se vê do copo sujo, quanto mais água tu pões, mais limpo vai ficando. É mesmo essa imagem. Porque, para já, a mesa uterina, desculpa, a mesa radiónica de limpeza uterina é interessante porque é como tu ires ao médico e tu não tens que falar sobre os teus sintomas, porque muitos nem tu sabes que tens. É com o pêndulo, a conexão com o teu campo, através do pêndulo e da mesa, o teu campo energético me vai dizendo o que é que a pessoa tem. Então a mesa tem no centro os diversos portais. Tem o portal do clitóris, que é do prazer, tem o da vagina, que é do amor, tem o colo do útero, que é literalmente colo, tem Hum. o colo, tem o portal do útero, das trompas, dos ovários, tem o portal dos seios e tem a matriz do feminino. A matriz do feminino é um órgão sutil, descoberto pelos alquimistas na Idade Média. Não é físico,
E está aqui localizado no topo da nossa cabeça. É como se fosse um funil. São três argolas. Uma pequenina aqui, uma maiorzinha aqui e a maior aqui. É onde, se a mulher tiver a intuição bem conectada, é onde a mulher se consegue comunicar com o filho que vem aí, antes dele se manifestar no físico. Conecta-se com o espírito. E é muito lindo de ver porque não é só com filhos físicos. Uma ideia que tu tenhas, um projeto que tu queiras criar, é por ali que tu canalizas. Portanto, é muito parecido com a intuição. E tu tens. E depois isto, como é que se manifesta? É uma ideia que tu tens e dizes do nada, vou fazer isto. E anotas, está tudo a entrar por ali. Uau! Opa, olha, tu estás a dizer isto, eu tenho que partilhar. Isso aconteceu precisamente, e eu vou dar aqui dois exemplos. Isso aconteceu precisamente com o meu primeiro filho e com Sim. um projeto que eu criei agora recentemente. Com o meu primeiro filho, antes dele nascer, pai, que é uns 6 meses, ou quase Uhum. um ano antes dele nascer, eu já falava com ele literalmente. Eu escrevia cartas, tenho as cartas escritas a falar com ele. E eu sonhei com os meus dois filhos, exatamente, os dois rapazes, a diferença de idades, que um era mais parecido com o pai do que o outro. Ah, Tal e qual. E eu, para o primeiro filho, isto aconteceu, a parte, né, da comunicação, mas foi com o primeiro, porque foi a primeira vez, né? E eu lembro, eu tenho cartas, tenho isso escrito num livro, num caderno, cartas que eu escrevia para ele, e eu isso é já muito comunicava lindo. com ele. Foi assim uma coisa, isto está guardado epá, e eu agora, eu às vezes pego naquilo e começo a ler. Tá, E na altura não sabias de onde é que vinha aquilo, não é? sei lá, sabia lá. Eu às vezes ia para um café, pedir um café, sacava daquilo e começava a escrever. Opá, uma coisa assim. É porque o espírito dele decidiu tudo, quem ia ser a mãe, quem ia ser o pai. E como eles já estão aqui na quarta dimensão a Hum. rodar, tu captaste isso no campo e é lindo. E do projeto foi, pá, eu estava, já tinha, né, esta ideia de me dedicar só a trabalhar com mulheres, só com mulher, e mulheres já maduras. Sempre tive Uhum. mas lá está, aquela coisa, ok, sim, vou. Um dia eu estava do nada, estava no meu escritório, do nada, saco de um caderno, epá, isto, tal, 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 tal. Eu até contei isso ali, tenho um Reels a falar sobre isso. Pá, foram 30 minutos, Filipa, foram 30 minutos a escrever, a escrever, a escrever. Canalizar ali o. Completamente. E eu quando olho para aquilo, peraí, mas porquê é que eu estou a escrever sobre isto? E só quando eu depois leio aquilo que escrevi, é que eu penso, Percebeste? isto faz todo sentido. Porque isto... E depois, claro, depois aí desenvolve, e Ah, depois aí vem a parte mais intelectual, né? Do pensamento, a desenvolver. aham. Foi assim um funil, tal e qual como tu estás a descrever. Muito giro. Desculpa, era só porque... Não, 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 não. É bom que trazes esses exemplos para as pessoas perceberem que isto acontece e muitas vão se identificar com isto. E isto é uma coisa que a gente treina. A partir do momento em que tu tens consciência, tu podes decidir: quero me conectar com este órgão que eu tenho, que é a matriz do feminino. E é um portal. E esse portal pode estar bloqueado. E o que é que um portal da matriz do feminino bloqueado traz? Infertilidade. Hum. De repente há mulheres que não sabem porquê que não têm filhos, porque não vem essa conexão. Nem vem. Então são inférteis. Há uma imagem muito gira de a comparação da imagem das nossas trompas com a imagem da nossa laringe e é um portal que está conectado. Mulheres que não dizem a sua verdade, que se calam, que foram silenciadas, como eu muitas vezes fiz do género não vale a pena conversar sobre isto porque a pessoa vai me interpretar mal, não vale a pena nem expressar. E depois tinha muito aquela situação do, como é que se diz em português? Self-soothing, me auto. Apaziguar, Exatamente. Ou eu seja, sei o que preciso de é. um tempo comigo, já me passa o amu, em vez de dizer à pessoa isto incomodou-me, se calhar da próxima vez podemos. Enfim, resultado.
o canal, o portal das trompas fica afetado. E depois isto resulta em menstruações dolorosas, cistos, montes de questões que a gente nunca vai imaginar, que é simplesmente porque não fala. E às vezes pode não ser meu, pode ser de Uhum. toda uma linhagem de ancestrais que com certeza temos, de mulheres que foram caladas, não é? Hum. Que antigamente não tínhamos voz, não tinham, não é? E Portanto, quando, hum, e quando tu chegas, portanto, tu vais acumulando isto, né? As mulheres vão acumulando isto, não olham para isto, não resolvem. exato. E muitas vezes têm essas menstruações dolorosas e acham, porque está normalizado, Tá né? Há exato, mas medicação não é para normal. isso, está normalizado. Já é Exato. assumido, mulher menstruada, mulher tem dores. Portanto, toma um Trifan, Uhum. toma um Benuron, toma, não é? Cada vez saem sempre medicamentos novos e um melhor que o outro, tomas, vais trabalhar, faz a tua vida normal, porque é normal ter dor durante o ciclo, é normal ter dor na ovulação, é normal ter muitas dores no parto e precisas de uma anestesia. É Exatamente. normal a menopausa trazer insónias, Uhum. trazer, é tudo Então a normalizado. gente adormece esses sintomas, que é o teu corpo a gritar, é o teu corpo a dizer, vê isto. A gente adormece com esses comprimidos e depois o que é que acontece? Chega a idades mais avançadas, aquilo já se concentrou em cancros, em situações que tem que remover o útero, em que tem que remover a mama e, por exemplo, o portal dos seios é o portal da nutrição, não é? Qual é a função, na fisicalidade, qual é a função dos seios? Nutrir o que o teu útero criou, não é? Tu tens um filho, vais nutrir esse filho. A partir do momento em que tu estás a nutrir meio mundo, cuidas excessivamente do marido, tens mais preocupação em que a tua mãe não fique ofendida com aquilo que tu tens para dizer, então tens que fazer as coisas à maneira dela e tenho que. Estás constantemente, todo mundo. Todo mundo é prioridade, menos tu. O que é que isso vai resultar? Problemas nos seios, obviamente. Mulheres que não têm aquele autocuidado, não se põem em primeiro lugar, até acham absurdo, não é? Também porque a sociedade nos ensinou a isso. O que é que a sociedade nos ensinou? Que a mulher serve para cuidar. Ah, Uhum. porque a energia feminina é só. Não. Eu tenho que encher o meu copo primeiro. O que transbordar vai para ti. E isso é uma coisa que eu ensino à minha filha desde pequenina. Ela percebe que a mãe precisa de tempo para ela, porque se a mãe não está bem, ninguém nesta casa está bem. E acho que há aqui é quase uma verdade tácita, uma expectativa, uma exigência de que a mulher tem que estar Sempre. sempre disponível Exatamente. para tudo, disponível para ser mãe, que é o Uhum. momento de ser mãe, disponível para dar colo, disponível para ouvir, disponível sexualmente, porque se não está disponível Exatamente. sexualmente, não, já não gosta, já não quer, já não é, Uhum. já não. Então, a mulher sempre constantemente disponível. É Uhum. uma, sinto muito isso, que a mulher Exato. é uma exigência muito grande, né? E isto também traz, Com certeza. eu acredito que isto traga, né? Faz uns imprintings celulares, né? Que se vão armazenar aqui. Exatamente, repara, a partir do momento em que uma ancestral tua se casou com um homem em que ela não escolheu, não é? O que era o casamento? Era uma possessão sobre a mulher. Era o homem que ia pedir ao teu pai para casar, para te possuir. Portanto, tu passavas de propriedade do teu pai para a propriedade do outro homem. E que Então era a mulher sempre fez formalizado isto. Exato. quando o pai entregava pela mão a filha Exatamente. ao futuro marido. Exatamente. Portanto, o casamento é esse contrato, porque é um contrato, e traz essa carga de ancestralidade que é muito pesado. Portanto, hum, quantas vezes alguém está num relacionamento mega feliz, casam e estraga tudo? É o óbvio da ancestralidade a dizer casaste, pronto, agora vai dar errado, que é para tu veres a questão do casamento. E a pessoa não vê, porquê? Porque está desolada demais, porque o casamento está. Então, tá, o universo comunica sempre, constantemente.
O que é que correu mal hoje? Isto, ok. Nós estamos humanos, por favor, vamos sentir as coisas. Eu não gosto de quando os clientes vêm a correr, Filipe, ajuda-me porque aconteceu isto tão mal, não quero me sentir assim. Não. Hoje vais chorar, vais sentir, estás com raiva, vai partir alguma coisa, vai dar murros em alguma coisa, permite sentir raiva. A raiva é um guia. Sabe, no outro dia, o que é que me disseram uma coisa super interessante que eu nunca tinha parado para pensar? Quando a gente fala em mentores e guias que nós todos temos, o que é que tu imaginas? O que é que o teu cérebro Seres, cria, imagem desses guias? seres, entidades. Seres com forma humana, não é? Uhum, Então a uhum. gente humaniza, porquê? Porque é o que o nosso cérebro consegue conceber. E no outro dia disseram assim: um guia teu é a raiva, é a energia da raiva. E eu não tenho que dar um formato humano. A energia está lá, à espera, e quer-me comunicar uma coisa, o que é que ela vai fazer? Entra no meu campo, a situação irrita-me, que é para eu ver aquilo. Depois cumpriu o seu papel, sai. Ou seja, por mais questões que. Porque a raiva foi um assunto para mim o verão passado, muito forte. Como é que ela estava a manifestar? Eu tinha questões hormonais muito fortes e foi preciso eu entrar numa sucessão de períodos que atrasavam horrores, tipo 20 dias, 14 dias, para eu ver que isto é uma questão hormonal. E quanto mais eu pesquiso, mais chego ao fígado. O que é o fígado? É o órgão da raiva. Então eu Uhum. agarrei na raiva com garras e dentes e constelei a raiva e descobri que o que é que estava no meu campo? Um filho não nascido da minha mãe. Eu vim a seguir a esse rapaz que não veio, a essa energia que não veio. A alma dele, atenção que a alma dele, acordou que a experiência que ele vinha ter era essa, era ser abortado, ok? Só que nós temos o véu do esquecimento e aquele serzinho que estava a ser formado não tinha consciência de que a alma vinha, queria que a experiência fosse ele ser abortado. Uhum. Ele queria vir, o ser queria vir, a vida queria existir, então ficou com raiva. Eu fui gerada num útero onde houve uma morte. Portanto, eu toda a minha vida fui uma miúda muito chateada, muito amuada. E era constante uma coisa de eu ouvir da minha família: pronto, já amuou, pronto, já está chateada, pronto. Então eu constantemente a esconder isto porque eu tinha vergonha de ser, levar com esse foco em cima de, olha, já pronto, já está chateada. E isso manifestou-se nos meus relacionamentos, do género, o que é que foi agora? O que é que eu fiz agora? O que é que te chateou agora? Nunca ninguém sabia. E isso era uma coisa que me frustrava constantemente. Então eu peguei na raiva e constelei, peguei na raiva, fiz acupuntura, fiz um detox da alimentação. Eu já sou vegetariana, não me custou muito, mas, meu Deus, foram 21 dias e afetou tudo ao meu redor. A minha relação com o Diogo, a minha relação com a minha filha. A minha filha dizia, até hoje diz: Meu Deus, a época em que tu fizeste o detox foi horrível. Como estava a mexer com muita coisa, a raiva veio frequentemente. Eu estava impaciente. Enfim, foi. Mas foi útil porque eu passei por esse processo, olhei, não ignorei e hoje estou uma pessoa tranquilona. Sabes que eu vejo muita mulher como sem permissão para ter raiva. Aham. É uma E energia masculina, não é uma é? energia masculina, é uma energia que Fogo. ninguém gosta de uma mulher com raiva, não é? Uma mulher uma mulher Porque com raiva não é intimida, suposto. intimida, não é? Intimida e repara, há uma coisa que acontece que é quando a raiva não é externalizada e a raiva Hum. é recalcada, é reprimida, ela aloja-se e ela gera doença, literalmente. E uma das doenças gerada pela raiva reprimida é o cancro. Uhum.
As doenças oncológicas, Exatamente. grande parte das vezes, têm ali uma raiz de uma raiva, de um desespero, de uma vontade, de um grito que Yeah. não saiu e cresce nas células. É como se fosse, né? Manifesta-se física, mas Manifesta. dá sinais antes. Sim, sim, pá, é incrível. Olha, é assim, isto, o tempo passa a correr, meu amor, e eu gostava tanto, havia tanta coisa que eu gostava de ter explorado aqui contigo, mas não dá, porque isto é um mundo incrível Aham. e É um mundo de possibilidades. O que interessa é irmos fazendo o trabalho e não ignorar. Um truque que mudou toda a minha vida foi eu começar a seguir o meu ciclo, acompanhar o meu ciclo com a lua também, não é? Porque depois tem essa questão das mulheres que já não menstruam, que não têm útero, que mudaram de sexo, que estão na menopausa. É importante porque o útero vai sempre estar lá, energeticamente falando, vai sempre estar lá. Portanto, assim, muito rapidamente, mulheres que seguem o seu ciclo menstrual, perceber o que é que está a acontecer, o que é esperado dela naquele ciclo e com aquela lua, fica tudo mais fácil. É quanto mais nós anotarmos isso e percebermos, espera aí, eu estou a ovular e devia estar, estou no meu ápice criativo e devia estar cheia de libido e cheia de vontade de sair e de socializar, mas não estou. Em vez de pensar que está alguma coisa mal comigo, vai ver que lua está. Porque vais ver, se estás a ovular na lua nova, que é recolhimento, uma delas vai sempre ter mais força. Vais anotando. Quanto mais tu segues isso, vai ficando mais natural para ti. Vais parar de te cobrar. Vais parar de dizer: Meu, eu tenho aquele trabalho, mas não me apetece. Estou a menstruar, não vou pegar em trabalho nenhum. A não ser que esteja a lua cheia, por exemplo, e estou cheia de energia, apesar de estar a menstruar. Então vamos navegando essas coisas, não vamos. E depois o nosso parceiro, se acompanhar isso, melhor fica, mais fácil fica. E todos ao nosso redor saberem que menstruar não é um tabu, deixar de menstruar não é um tabu. Para já, deixa as mulheres na menopausa. Há coisas que nós devíamos continuar a fazer, que as nossas ancestrais faziam, que era estes ritos de passagem, não tal é? A qual. mulher que começa, que entra na menopausa, tem sim que reconhecer, porque é um luto, não é? Uhum. É um luto de a minha ciclicidade interna acabou, parei de sangrar, já não sou fértil. Isso é um peso, então é importante haver um ritual em que tu fazes o luto dessa fase e quando sentires que é suficiente, fazes um rito de renascimento, porque esta nova mulher, puta que pariu, é sábia. Nós começamos, eu não posso falar de experiência, mas conhecer mulheres que passam e que assumem esta. Porque já tive acesso a tantas ancestrais, desculpa, a tantos fractais meus que eram anciãs de tribos que eu fico, meu, eu quando chegar lá, eu vou honrar tanto, tanto, percebes? Não é porque eu já não estou fértil, porque já produzi tudo, já trouxe à luz, já dei à luz tudo o que eu tinha no meu tempo. E aceitar que foi o que foi. Trazer leveza e fazer este ritual que eu agora sou um arquétipo. Agora sou um Uhum. arquétipo da anciã da sabedoria. Uhum. E as coisas que eu vou canalizar agora, eu não canalizava porque sangrava antes. Portanto, há bênção por trás disso. Então, é o ritual de fazer as pazes com este luto, fazer um ritual de renascimento e assumes este poder e começas a descobrir que o prazer físico, sexual é diferente, não tem que deixar de existir. É mais lento, é mais sentido, é mais presente. Tudo na vida deveria ser assim, não é? Uma mulher cuida dos netos de maneira diferente que ela fez quando era mãe. Uhum.
Exatamente, hormonalmente falando. As avós exatamente. são relaxadonas, percebes? Não há. Então é uma bênção também não estar a levar aquele bombardeamento de hormonas, não Uhum, é? uhum. Porque depois o que é que a mulher na menopausa pode seguir? É importante continuar a seguir um ciclo. Então, se já não tens um ciclo interno, porque já não menstruas, cria o ciclo lunar, que é o ciclo externo, e faz mesmo rituais. O que é que vai marcar? O que é que no meu mês vai marcar como início da menstruação, do ciclo? É, é a lua nova. Então começas na lua nova, que é interiorizar, é a menstruação, é quando a gente fecha, não é? Então começas a explorar toda a tua intuição, tudo aquilo que vem, olhar para estas coisas. Eu acho muito lindo, acho muito empoderador mesmo. Sabes que isso é exatamente a canalização que eu tive, essa travessia desses portais em que tu Uhum. fazes a travessia do portal do luto, em que Yeah. tu, ok, eu tenho que fazer o luto da mulher que eu era, né? Eu já não sou Aham. feliz, eu já não sou a minha, eu tenho que aceitar que eu estou a perder colagênio, porque agora hormonalmente não é a Aham. mesma coisa. Eu vou ter um momento, a minha libido vai andar para cima e para baixo e eu tenho que Yeah. aceitar. Eu tenho que fazer este luto. E não é, às vezes nem é só desta fertilidade física. É um Uhum. luto e é um parto Aham. daqueles projetos que nunca nasceram, Exatamente. que estavam cá, que nunca nasceram por algum motivo, e ganhar espaço para o novo, Uhum. parir o que está a ocupar, porque às vezes é um parto, ok? É um parto de um filho que nunca nasceu nem vai nascer, mas tem que sair. A alquimia também é isso, não é? Tu pegas nessas sensações e vais fazer algo de bom com elas, vais transmutar isto, vais transformar, não é? Vais honrar. A gente não fecha ciclos sem honra, não fecha. Uhum. Separações não acontecem sem amor. Se tu não olhares para aquela relação que foi, que passou e dizer, meu, obrigada. Ele pode ter sido o maior algoz na tua vida, pode ter feito mal e não sei o quê, mas saber que aquela pessoa te empurrou a seres a mulher que tu és hoje, vamos reconhecer isso com honra, por favor. Porque nós também somos os algozes na vida de alguém, não é? Portanto, Hum. ninguém é santo. Nós também fizemos mal a alguém. Eu, ao não querer namorar com alguém, porque não estava, né? Se calhar fui abrir processos naquela pessoa, não é? Uhum. Agora, Exato. o que essa pessoa faz com os processos é a escolha dela. Não cabe a mim andar atrás de cada um e dizer, não é? Eu faço a minha parte. Abro os registros, faço o divórcio energético, autorizam, boa. A vida da pessoa até vai melhorar. Portanto, é isto. Mas sim, é um mundo incrível. É E eu, lindo. é. Olha, e diz-me uma coisa, Lara. Eu vou ter que. Eu não sei porque eu continuo. Eu sei que tu és Filipa Lara e eu continuo-te a chamar Lara. E Sim, vou-te acontece com muita gente, sim. esquece. Não, isto aqui ficaste Lara, ficaste Lara. Ficou, Ah, ficou. Ok. eu vou ter que te chamar outra vez para aqui, daqui a uns tempos, porque esta conversa não tem fim. Mas até lá, onde é que as pessoas te podem encontrar? Quem quiser fazer um registro akáshico, uma limpeza do útero, um divórcio energético, é no Instagram? É no Instagram que eu é Lara_Alchemy. Eu vou deixar aqui depois. Deixa. E eu gosto de me conectar com as pessoas, portanto, eu quero que as pessoas me procurem, sou eu que respondo às mensagens, não é nenhuma equipa, não é automações, não é. Sou eu que vou lá e respondo diretamente às pessoas e gosto de conversar com elas. E eventualmente envio o meu WhatsApp, que é por onde acontecem as, as consultas de registros e de divórcio. Na mesotrina eu já filmo e mando meditações, portanto é através do Telegram, mas pronto, é sempre através da troca de números, de telefone e conversamos por aí. Eu aconselho muito, por experiência própria, portanto. Olha, e agora para fecharmos o nosso podcast, que tem o nome Fora do Roteiro, né? Eu queria saber Uhum. quem é a Filipa Lara fora do roteiro. Olha, fora do roteiro, eu sou uma pessoa que digo sempre que eu estou a dar o meu melhor.
Sou a mãe possível, não Hum. me cobro mais de nada, já me cobrei muito. Sou a filha possível. ah, e havia muito aquela questão de trazer culpa para certas situações. Encaro a vida com, sempre que possível, com mais leveza e quando não está leve, eu olho e vou procurar porquê. Tem vindo muito para mim ultimamente fazer demasiado trabalho, mas isto é uma questão que eu não espero que toda a gente faça, não espero que os meus clientes estejam sempre a pesquisar o que é que eu vou curar agora. Eu gosto de viver, preciso de viver. Estou aqui neste planeta e o meu maior sonho é rodar este mundo de uma ponta à outra. Eu adoro viajar, sou fascinada com culturas, eventualmente percebi porquê, porque eu estou em todo lado. Adoro viajar, adoro o meu tempo sozinha. Digo sempre que o meu humor não é para todos, não é para qualquer um. Ah, Gosto. e como nós, e na verdade eu sou muitas coisas. Eu sou muitas. Nós temos várias personas. Portanto, nós somos infinitas versões. Portanto, não me coloquem rótulos, não me coloquem em caixinhas, porque eu, ora, estou a meditar profundamente e a ser altamente filosófica, e como no outro momento estou a beber sangria com as amigas e a dançar e a mexer a raba, como elas dizem, e permito-me viver o que isto tem para nós. E eu acho que é isso. É o ser fora do roteiro, não é? Isso é o ser fora do roteiro. Eu Exatamente, não tenho que ter um roteiro. exatamente. Eu sou o que eu precisar de Eu ser vou naquele fluindo, instante. porque a partir do momento em que eu me rotulo, vou ter que viver de acordo com aquilo. E quando saio daquilo, entro em alguma espécie de crise, não é? Eu ainda não conheci o Egito, porque eu já fiz as pazes que vai ser no momento certo. Porque se eu vou antes do tempo e de estar preparada, se calhar não vou ter a experiência que sou suposta a ir ter. Quando Portanto, for, tu vais saber, não é? com certeza, Tudo. com Foi certeza. comigo assim, tudo, de repente, Uhum, tipo, bum. exatamente. Portanto, eu não me sinto pertence. Eu mudo facilmente de casa, sempre mudei de casas desde pequenina. No entanto, sei que há uma componente mais triste disso e que é uma coisa que eu quero acolher, porque eu quero me sentir pertencente a um lugar. A ideia de assentar, se tu me disseres assim, a próxima casa que vais comprar é onde vais ficar até os restos do teu dia, isso dá-me um ataque de pânico. Eu não me consigo imaginar a ficar no mesmo sítio para o resto da vida, percebes? Eu preciso de ir conhecendo, eu preciso de ir. Mas se calhar há uma parte de mim, acredito que haja uma parte da minha alma que, quando eu olhar para tudo o que eu tiver que olhar, dentro do possível desta existência, eu vou assentar e o lugar certo vai aparecer. Vais encontrar a tua casa. Vou É, encontrar a minha casa. De momento, a minha casa é aqui. Enquanto eu estiver bem comigo mesmo, eu estou é bem em onde fores qualquer lugar. feliz. É exatamente Qualquer isso. lugar. A minha casa, neste momento, é onde quer que eu seja feliz. Exatamente. E eu sou muito atenta às vibrações das coisas, não é? Dos lugares. Se eu não estiver bem naquele lugar, eu não fico ali. Eu vou estando enquanto estou bem. Uau, meu amor, olha, conversa espetacular. É Isto era para incrível. ser 1 hora no máximo. Eu acho que nós chegamos Estamos quase aqui a há 2. 2 horas. Olha, mas é assim, foi assim uma Ai, coisa, foi fantástico e gostei muito de ter aqui, muito honrada por estares presente. obrigada pelo convite. E desejo-te assim tudo e vamos falando, né? Temos aí umas Com coisinhas certeza. também. Eu digo sempre, ninguém larga a mão de ninguém agora. A gente vai Olha, se reconhecendo e já ninguém se sim. solta. Meu amor, olha, muito Muito obrigada obrigada. mesmo e deixo-te um beijinho muito, muito grande e vai ancorando essa Isis, Vou porque assim. assim é. Vamos trocar ideias, com certeza.
beijinho, Obrigada, Vanessa. Um Angela. beijinho. Beijinho.